Em destaque no Panorama CBN. Preso pela Polícia Federal, ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, é suspeito de receber propina no caso Master. Carla Zambelli tem nova decisão pela sua extradição para o Brasil. Donald Trump anuncia acordo de cessar fogo entre Israel e Líbano e diz que Irã aceitou entregar urânio enriquecido. Rússia lança maior ataque do ano contra a Ucrânia e mata 17. Supremo Tribunal Federal forma maioria para derrubar lei contra cotas raciais em Santa Catarina. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. E logo no comecinho da quinta-feira, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, durante a quarta fase da Operação Compliance Zero. Também foi detido o advogado Daniel Monteiro, apontado pelos investigadores como operador de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A investigação aponta que Paulo Henrique Costa recebeu propina de Vorcaro em forma de imóveis de luxo, 4 em São Paulo e 2 em Brasília, avaliados em quase 150 milhões de reais. Em troca, Costa agiria para favorecer os interesses do dono do Banco Master dentro do BRB. De acordo com as investigações, cerca de 74 milhões de reais foram efetivamente pagos. O pagamento total só não se concretizou porque o banqueiro soube da instauração de uma investigação para apurar exatamente o pagamento de propina. Mensagens interceptadas mostram a proximidade entre os dois. Em um dos diálogos, Vorcaro diz a uma corretora de imóveis durante a avaliação de uma propriedade: "Preciso dele feliz." Vorcaro procurou a corretora depois de Paulo Henrique Costa dizer que ficou decepcionado por não conseguir visitar um dos apartamentos. Já o ex-presidente do BRB disse que virava noites para cumprir uma agenda com Vorcaro. Em outro momento, Paulo Henrique Costa menciona que o então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, teria pedido argumentos para rebater críticas sobre os negócios entre o Master e o BRB. A Polícia Federal aponta indícios de uma operação financeira de 12 bilhões de reais arquitetada pelo BRB e o Master por pura camaradagem, como tentativa de abafar a fiscalização feita pelo Banco Central. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, decretou a prisão preventiva por entender que os investigados representavam um risco para o andamento das apurações. O advogado de Paulo Henrique Costa, Kleber Lopes, contesta a decisão e afirma que o cliente não tem capacidade de atrapalhar os trabalhos da polícia. Ele está em liberdade desde a primeira fase da operação. Não há notícia de que ele tenha praticado qualquer fato que pudesse atentar contra a instrução criminal, contra a ordem pública, contra a aplicação da lei penal. Depois de prestar depoimento na superintendência da PF em Brasília, Paulo Henrique Costa foi transferido para o presídio da Papuda. Sobre Daniel Monteiro, a Polícia Federal afirma que ele era o responsável por administrar os fundos de investimento em empresas de fachada usados para esconder o patrimônio ilegal. A defesa dele não se manifestou. E a Justiça da Itália deu mais um passo para a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, mas a volta dela ao Brasil ainda depende de etapas jurídicas e políticas. Nessa quinta-feira, o judiciário italiano aceitou um segundo pedido de extradição contra a brasileira, que tem cidadania italiana. Dessa vez, a decisão se refere à condenação por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal, por causa da perseguição de um homem na véspera da eleição de 2022 em São Paulo. Em março, a Corte de Apelação já tinha autorizado a entrega de Zambelli pelo caso da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Apesar das vitórias judiciais do governo brasileiro, o advogado de Zambelli, Pier Emílio Samarco, disse que vai recorrer imediatamente ao Supremo Tribunal de Cassação. Mesmo se a Justiça confirmar a extradição, a palavra final vai ser do Ministério da Justiça da Itália. E a Justiça Federal manteve a prisão preventiva do funkeiro MC Pose do Rodo, em audiência de custódia. O cantor está detido no presídio José Frederico Marques, em Benfica, no Rio de Janeiro. Pose foi um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar ilegalmente mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Além de Pose, o cantor MC Rian e o influenciador Cris Dias também foram presos. Por determinação judicial, as contas de Rian e Cris no Instagram, que somavam quase 30 milhões de seguidores, foram retiradas do ar.
A empresa Meta, responsável pela rede social, informou que não vai comentar a decisão. Notícias do Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo de cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano. A trégua, que começou às 6 da tarde no horário de Brasília, inclui o Hezbollah, grupo extremista financiado pelo Irã. Segundo Trump, numa postagem numa rede social, os líderes dos dois países aceitaram a pausa para tentar buscar uma paz definitiva. Israel tem feito ataques no Líbano com o argumento de destruir a estrutura do Hezbollah, que, por sua vez, atacou o norte de Israel. O exército do Líbano não participa diretamente dos combates. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou que aceitou os termos. O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, disse que recebeu o anúncio com satisfação e agradeceu os países que se empenharam em mediar a trégua, incluindo Estados Unidos, França, Arábia Saudita, Egito, Catar e Jordânia. Apesar do anúncio, a trégua é frágil. O Hezbollah afirmou em nota que só vai parar os ataques se Israel interromper as operações e retirar os soldados que ocupam o sul do Líbano. Netanyahu diz que não pretende retirar as tropas agora. De acordo com a agência de notícias Reuters, o deputado libanês Hassan Fadlallah, que integra o braço político do Hezbollah, reforçou essa condição. Para tentar destravar o impasse, Trump disse que vai convidar Netanyahu e o presidente do Líbano, Youssef Aoun, para uma reunião na Casa Branca. E se isso acontecer, vai ser a primeira vez que líderes dos dois países se reúnem em 30 anos. As relações entre os vizinhos são rompidas desde a década de 70, marcadas por invasões israelenses para combater milícias palestinas. Ainda no Oriente Médio, o presidente Trump afirmou que o Irã concordou em não desenvolver armas nucleares pelos próximos 20 anos e entregar suas reservas de urânio enriquecido. A declaração foi feita a jornalistas nos jardins da Casa Branca. Só que o governo de Teherã não confirmou a informação, pelo menos até o momento em que eu gravo o podcast. Segundo a rede de TV Al Jazeera do Catar, os iranianos teriam recusado essa proposta específica, mas apresentaram uma contraproposta para interromper parte do programa nuclear. Na quarta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghei, reforçou que o país não abre mão de enriquecer urânio para fins pacíficos. Durante a entrevista, Trump também voltou a rebater críticas feitas pelo Papa Leão XIV sobre a condução da guerra e disse que não tem nada contra o Papa. Ele pode dizer o que quiser, mas eu tenho o direito de discordar. Ele precisa entender que o Irã é uma ameaça muito grande. Eu sou super a favor do evangelho, mas não posso permitir que o Irã tenha uma arma nuclear. E nessa quinta, o Papa falou durante a passagem por Camarões e criticou líderes que gastam bilhões em guerras e disse que o mundo está sendo devastado por um punhado de tiranos. Numa clara menção a Trump e ao secretário de guerra Pete Hegseth, Leão XIV também criticou aqueles que manipulam a religião e o próprio nome de Deus para obter ganhos militares, econômicos e políticos, arrastando o que é sagrado para as trevas e a imundície. No dia anterior, uma ameaça de bomba foi registrada na casa de um dos irmãos do Papa Leão XIV, John Prevost, na região de Chicago, nos Estados Unidos. A polícia esvaziou casas para fazer buscas, mas não encontrou explosivos nem materiais perigosos. E o secretário de guerra, falando nele, viralizou porque ele citou uma falsa passagem bíblica durante uma pregação no Pentágono. O texto não é da Bíblia, é, na verdade, uma adaptação de uma fala famosa do filme Pulp Fiction, do cineasta Quentin Tarantino. O Pete Hegseth disse que recebeu a oração de um militar em missão na guerra contra o Irã. No cinema, o trecho é dito pelo personagem de Samuel L. Jackson, antes de executar um rival. Um vídeo compara a fala de Hegseth à cena do filme. Ouve aí. So the prayer is Caesar 25:17 and it reads, and pray with me, please. The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley of darkness. Aí o Pete Hegseth falando junto com Samuel L. Jackson. Essa citação mistura versículos reais do profeta Ezequiel com frases criadas para o filme. Na manhã dessa quinta, em coletiva no Pentágono, Hegseth voltou a usar termos religiosos, mas dessa vez para atacar o trabalho dos jornalistas, comparando os repórteres aos perseguidores de Jesus Cristo, dizendo: eu estava na igreja e pensei, nossa imprensa é exatamente como os fariseus. Eles examinam cada boa ação para encontrar uma falha.
os corações endurecidos da mídia estão calibrados apenas para difamar. Bom, e tem outra guerra rolando, né? E entre a tarde de quarta e amanhã dessa quinta-feira, as forças da Rússia fizeram o maior ataque aéreo desse ano contra a Ucrânia. O bombardeio deixou pelo menos 17 mortos e 100 feridos. O foco da ação foi a capital, Kiev, Dnipro e a cidade portuária de Odessa. Os russos usaram 44 mísseis e 659 drones. O governo de Volodymyr Zelensky reagiu e atacou com drones um terminal de petróleo russo no Mar Negro. Com a crise no Oriente Médio, o preço do petróleo subiu e favoreceu a Rússia. Dados da Agência Internacional de Energia mostram que a receita russa com óleo saltou de quase 10 bilhões de dólares em fevereiro para 19 bilhões em março. E nessa quinta, mesmo com essas notícias otimistas de acordo, o petróleo continuou em alta. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent é negociado a 98 dólares, a alta de 3%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,46% aos 196.818 pontos. O dólar comercial subiu levemente, 0,02%, cotado a R$ 4,99. O euro vale R$ 5,88, com queda de 0,13%. E uma auditoria do Tribunal de Contas da União revela o desperdício de dinheiro público no uso de aviões da Força Aérea Brasileira por autoridades. O relatório aponta que entre janeiro de 2020 e julho de 2024, os gastos com esses transportes somaram mais de 285 milhões de reais. O período compreende 3 anos de governo Bolsonaro e 1 ano e meio de governo Lula. O levantamento analisou cerca de 7.500 missões da FAB e encontrou uma taxa de ocupação média de só 55%. Em mais de 1.500 voos, o avião decolou com no máximo 5 passageiros. Teve ainda 111 registros de aeronaves que viajaram com só uma pessoa a bordo. Segundo os auditores, o uso da aviação oficial custa, em média, 6 vezes mais do que o bilhete em voos comerciais. Além do prejuízo financeiro, o TCU identificou falhas graves de controle. 70% dos voos levavam passageiros sem a identificação adequada e muitos processos de viagem sequer foram localizados. O tribunal deu um prazo de 30 dias para que a Casa Civil, o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica apresentem um plano para reformular as regras. O objetivo é criar um sistema eletrônico de gestão e exigir que o uso da FAB seja justificado por questões de segurança ou falta de alternativas na aviação comercial. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a lei de Santa Catarina que proibia o uso de cotas raciais em instituições de ensino superior que recebem verbas estaduais. O julgamento é no plenário virtual e no momento em que eu gravo, o placar tem 7-0 para declarar a regra inconstitucional. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, foi seguido por Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Carmen Lúcia. A lei foi sancionada em janeiro pelo governador Jorginho Melo, do PL, e impedia a reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas trans, permitindo apenas cotas para alunos de escolas públicas, baixa renda e pessoas com deficiência. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, disse que a Constituição prevê a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e que as cotas são um mecanismo necessário para combater o racismo estrutural. O julgamento termina nesta sexta-feira. Ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Se não houver pedido de vista, a proibição das cotas em Santa Catarina deixa de valer oficialmente depois do encerramento da sessão. E pela primeira vez em quase 200 anos de existência, a Polícia Militar de São Paulo vai ser comandada por uma mulher. A escolhida para o posto pelo governador Tarcísio de Freitas é a coronel Glauci Anselmo Cavalli, que ocupava a diretoria de logística da PM. Ela substitui o coronel José Augusto Coutinho, que estava no cargo desde abril do ano passado, indicado pelo ex-secretário Guilherme Derrite. A mudança acontece em um momento de disparada de feminicídios no estado e casos recentes de violência policial, como o assassinato de uma mulher durante uma abordagem na zona leste de São Paulo e a morte da PM Gisele Santana por um tenente-coronel. E um susto marcou a reta final da missão Artemis II. Numa entrevista coletiva nessa quinta, o comandante da missão, Reed Wiseman, revelou que o alarme de incêndio da cápsula Orion disparou
no penúltimo dia da viagem, com a tripulação ainda no espaço. Apesar da tensão, o astronauta da NASA disse que o problema foi controlado em poucos minutos graças ao treinamento, que impede ações por impulso. Mesmo com o incidente, o piloto Victor Glover reforçou que a nave se saiu bem na reentrada da atmosfera quando a cápsula atingiu temperaturas equivalentes à metade da superfície do Sol. Christina Koch, outra astronauta, relatou que, depois de 10 dias no espaço, a volta à gravidade da Terra é difícil. Ela contou que ainda acorda achando que está flutuando. E o futebol europeu está em luto pela morte do ex-goleiro Alexander Menninger, aos 48 anos. Ele se envolveu em uma batida de trânsito perto de Salzburg, na Áustria. Menninger dirigia o próprio carro quando bateu com um trem em uma passagem de nível que não tinha barreiras. O goleiro teve uma carreira longa em grandes ligas, com passagens pelo Arsenal da Inglaterra e pela Juventus da Itália. Ele se aposentou em 2017 no Liverpool e defendeu a seleção da Áustria em 33 partidas, incluindo a Eurocopa de 2008. O tenista João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira pelas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. O tenista enfrenta o americano Ben Shelton, atual número 6 do mundo. Fonseca venceu na última quarta-feira o francês Arthur Hinderknecht por 2-0. Se vencer o americano e avançar para a semifinal, o carioca de 19 anos alcança o seu melhor desempenho em 2026, superando as quartas de final do torneio de Monte Carlo. A partida está prevista para começar por volta das 9 horas da manhã, no horário de Brasília. E a tenista Bia Haddad está fora do torneio WTA 125 de Oeiras, em Portugal. A número 69 do mundo foi derrotada pela polonesa Maja Walinska, atual 129 do ranking, por 2-0. No primeiro set, a brasileira sofreu o chamado pneu, quando o adversário vence por 6-0. No segundo set, Bia chegou a esboçar uma reação, mas acabou derrotada por 6-4. E a maioria dos brasileiros quer o atacante Neymar na Copa do Mundo de 2026. Segundo pesquisa Datafolha, 53% da população defendem a convocação do jogador pelo técnico Carlo Ancelotti. O apoio cresceu desde o ano passado, apesar das incertezas sobre o desempenho dele. Desde que voltou ao Santos no início do ano, Neymar marcou 15 gols em 36 partidas, mas enfrentou novas lesões. O nome dele deve aparecer na lista final de 26 convocados, que vai ser anunciada no dia 18 de maio. O levantamento do Datafolha mostra que só 29% dos brasileiros acreditam no título mundial, menor nível de confiança em 30 anos. Pela primeira vez, a soma dos que apostam em rivais, como a França, supera o favoritismo do Brasil. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. No último episódio, para descontrair, eu disse que pouparia os seus ouvidos das músicas mais tocadas do Spotify. 80% delas produzidas por empresas de funk investigadas nessa operação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro do crime. O Rogério Domingues comentou: "Bom dia, Leandro. Novamente, parabéns pela condução do programa. Contudo, me surpreendi com a brincadeira sobre poupar os ouvidos. Não sou fã do estilo, mas a fala reforça um preconceito já existente na sociedade brasileira. Enfim, pergunto se fosse uma ação contra contratos de shows de prefeituras com artistas de outro espectro, teríamos a mesma fala." Teríamos, Rogério, como já aconteceu em outras oportunidades. E já que você perguntou, eu tenho preconceito sim, da ostentação do luxo de origem suspeita, da naturalização do uso de drogas e álcool e do reforço da figura da mulher como objeto sexual, que é o caso das letras que eu analisei. Obrigado pela mensagem. Outros ouvintes deram risada do comentário. Rayane Paulo, Thaisa Lisboa, Jota, Mauro César Mendes, Kátia Simone Almeida e Ademir Oliveira. Obrigado a todos pela participação. O Panorama CBN está disponível em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. They
desde os primórdios até hoje em dia. O homem da faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava. Olha só, o C6 Bank anunciou a criação de um novo festival focado no rock nacional dos anos 80. Capitalismo selvagem. O evento C6 no Rock vai acontecer nos dias 22 e 23 de agosto, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E a ideia é tocar álbuns clássicos na íntegra. Então, no sábado, a programação traz Plebe Rude, com o disco O Concreto Já Rachou, Paulo Ricardo, do RPM, com Rádio Pirata ao vivo e hits, Os Paralamas do Sucesso, com o disco Selvagem, e os Titãs, que a gente está ouvindo aí, com Cabeça Dinossauro, todos álbuns de 1986. A noite termina com o show Meu Sonho é Ser Imortal, uma homenagem a Rita Lee, com vozes como as de Marina Sena, Baby do Brasil e Fernanda Abreu. No domingo, o palco recebe Ira, com o disco Vivendo e Não Aprendendo, Blitz, com as aventuras da Blitz, e Marina Lima, com Full Gas. Meu mundo, você é quem faz. Música, letra e dança. O encerramento vai ter Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocando o disco 2 da Legião Urbana, seguido pelo tributo a Cazuza, Todo Amor Que Houver Nessa Vida. O banco começa a pré-venda para clientes já nesta sexta-feira, com 20% de desconto. O público geral pode comprar a partir de domingo, meio-dia. Os ingressos custam a partir de R$ 180. Além dos shows, o evento vai ter feira de vinil e debates sobre música. E com Marina Lima, a gente vai encerrando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.